Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai tratar do assunto aqui de potência elétrica, né? Dando continuidade a esse treinamento aí de eletricidade básica. O assunto de hoje, também muito importante, muito interessante, que diz respeito aí à potência elétrica. Então, para iniciar, a gente tem aqui a fórmula, né, da potência, é uma das fórmulas, né, iniciais, né, da potência. Então ela vai considerar que a potência é igual a energia dividido por um período de tempo. Então aqui eu tenho a letra P, né, que é a potência, representada aqui pela letra P. Tem aqui a energia, representada por esse símbolo de energia. E aqui eu tenho ΔT, ou seja, é um período de tempo. Então, né, mais uma vez repetindo, para fixar, a potência vai ser a energia consumida num período de tempo. Então, matematicamente, a gente tem que a potência vai ser igual a tensão vezes a carga dividida pelo tempo. Matematicamente, a gente tem isso aí na elétrica. Isso leva também à conclusão de que a carga dividido pelo período de tempo, a gente sabe que é igual a corrente. Então, a gente vai ter aqui, na verdade, a primeira fórmula da potência. Surgiu aí a primeira fórmula, né? Que é a potência é igual a tensão vezes a corrente, considerando, né, que a corrente é igual a carga dividido pelo tempo. Então a gente tem aqui a fórmula aqui mais simplificada da potência elétrica. A gente vai utilizar aí como símbolo de potência o watts, tá? Poderia ser o VA, mas nesse caso aqui, para a aplicação que a gente está, né, estudando aí, que a gente está verificando e vendo nesse treinamento, a gente vai utilizar aí a unidade de medida como o watts. Aqui então nós temos mais uma, na verdade mais duas fórmulas da potência. Então aqui eu tenho que a potência ela é igual, né, a tensão vezes a corrente, que é a primeira fórmula que eu citei. Então a gente sabe aqui que a tensão, pela lei de Ohm, ela é igual a resistência vezes a corrente. Então eu vou ter aqui potência, vai ser igual a resistência vezes a corrente novamente. Isso leva a crer, né, leva à conclusão de que a potência vai ser igual então a resistência vezes a corrente e vezes a corrente novamente. Então surge aí, na verdade, a segunda fórmula da potência que a gente pode utilizar, que é a potência vezes a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou seja, I vezes I. Então é I ao quadrado. E aqui, para finalizar as fórmulas, nós temos a terceira fórmula, que vai ser igual, né, que vai dizer o seguinte, que a potência é igual a tensão vezes a corrente, novamente a primeira fórmula, utilizada aí, que a gente utiliza sempre na lei de Ohm. Potência é igual a tensão vezes corrente. A gente sabe que a corrente I é igual a tensão dividido pela resistência. Então isso vai nos levar a potência sendo igual a tensão vezes a tensão novamente dividido pela corrente. E a gente chega então à conclusão da terceira fórmula da potência aí, né, nesse caso. Então vai ser a potência, vai ser igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Porque aqui eu tenho tensão vezes tensão sobre resistência. Eu estou repetindo aqui uma grandeza. Nesse caso aqui eu estou repetindo a tensão, então vou ficar como tensão ao quadrado. No primeiro caso aqui, no caso de cima, nós temos a corrente duas vezes, então vai ser a corrente ao quadrado. Sendo que aqui a corrente multiplica a resistência para encontrar a potência, e aqui a tensão, no caso ao quadrado, ela divide a resistência para encontrar a potência. Então aí a gente finaliza aqui o conceito de potência elétrica, né? Aqui está o conceito de potência, ou seja, a potência elétrica é o consumo, né, uma energia, um trabalho que é realizado por um determinado consumidor, uma carga, num determinado tempo. E aqui eu tenho então o conceito de energia, né? Vamos falar agora do conceito de energia elétrica. Então, a energia elétrica, a fórmula seria potência é igual a energia dividido pelo tempo.
Energia dividida por um determinado tempo, um período de tempo. E isso nos dá que a energia vai ser igual a potência vezes o delta tempo, ou seja, potência num determinado tempo. Então essa é a fórmula para se encontrar aí a energia elétrica. Então watts vezes segundo a gente usa mais em circuito de menor potência, e o quilowatt vezes hora a gente vai usar aí em circuitos de potências maiores, como por exemplo consumidores, né, residenciais, industriais e comerciais. E aqui para finalizar então esse conceito de energia, eu tenho aqui um exemplo de um exercício, onde ele diz o seguinte: se uma lâmpada de 100 watts for ligada por um período de 4 horas por dia, durante 30 dias, qual será a energia consumida pela lâmpada? Então o que a gente vai usar? A gente vai usar o seguinte: nós temos aqui uma potência de 100 watts, a gente vai converter 100 watts para quilowatts, então eu vou ter aqui 0,1, seria 100 watts dividido por 1000, então eu vou multiplicar pelo número de horas que essa lâmpada vai ficar ligada, vezes 4, e se essa lâmpada vai ficar ligada 4 horas durante um período de 30 dias, eu tenho que multiplicar então por 30. E isso vai nos dar aí um resultado de 12, nesse caso aqui vai ser 12 kWh. Ou seja, o consumo dessa lâmpada ligada nesse tempo, 4 horas por dia durante 30 dias, vai me dar um valor aí de 12 kWh. E aqui eu tenho uma segunda pergunta, né, que também é muito interessante, que já envolve aí o consumo, né, o valor de consumo dessa lâmpada, ou seja, de um determinado consumidor, nesse caso aqui é uma lâmpada. Então ele pergunta, qual será o custo mensal, considerando o valor do quilowatt-hora igual a 50 centavos. Então eu vou pegar então aqui esse 12 kW, que é o consumo que eu tenho ele, quilowatt-hora, e vou multiplicar pelo valor do quilowatt, que é cobrado pela concessionária. Nesse caso aqui, nesse exemplo, 50 centavos. Então eu vou multiplicar 12 por 50, isso vai me dar um valor mensal de R$6. Tudo bem? Então aqui eu sei que se eu utilizar essa lâmpada do exemplo, nesse período de tempo, se for cobrado pela concessionária aí um valor aí, nesse caso um valor de hipótese, né, 50 centavos, eu vou ter no final do mês um custo com essa lâmpada de R$6, tá certo? Então aí a gente finaliza esse treinamento, esse estudo, né, melhor dizendo, essa aula de potência elétrica e energia. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo aí, não esqueça de deixar o like. E se você ainda não se inscreveu, peço que você clique aí no botão de se inscrever para poder ficar aí por dentro de tudo que acontece no canal, tudo bem? Então até o próximo vídeo, um grande abraço.